Olá, professores, sejam muito bem-vindos. Olá, professores, à aula 2 do módulo 4. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os desafios da avaliação no ensino híbrido. Vamos compartilhar agora os objetivos da nossa aula. Os objetivos da nossa aula é conversar um pouquinho sobre o que são avaliações online, as tecnologias digitais de informação e comunicação e o processo de aprendizagem, desafios da avaliação no ensino híbrido, ferramentas e estratégias. Vamos conversar um pouquinho e iniciar falando sobre a ampliação do olhar frente à metodologia do ensino híbrido. Tanto nos modelos tradicionais de ensino, quanto em novos modelos, considera-se que a avaliação é um ponto crucial. E, além disso, o ensino híbrido apresenta-se como uma nova forma de se observar a avaliação ao inserir diferentes recursos tecnológicos que facilitam a aprendizagem do estudante. Diante disso, o ensino híbrido apresenta-se como uma nova forma de se observar a avaliação, pois esse modelo permite a inserção de diversos recursos tecnológicos que podem facilitar a aprendizagem do estudante. Como vimos anteriormente, a avaliação é um processo que não pode ser excluído do processo ensino-aprendizado. Ela está dentro, ela está inserida, ela é fundamental para que esse processo ele tenha êxito. Nesse encontro hoje, então, nós veremos de que forma esses recursos podem permitir a aprendizagem seja mais personalizada e como a avaliação assume um caráter de ferramenta que ajuda no cumprimento dos objetivos educacionais e como vai auxiliar o estudante no processo de aprendizagem e não somente como uma forma de dar continuidade ou não aos estudos, mas sim como também nós vamos encarar os desafios para implementar e desenvolver esse tipo de avaliação. Hoje em dia, papel, lápis, caneta não são mais os únicos recursos, os recursos exclusivos para a realização da avaliação. Podemos utilizar a tecnologia para facilitar novos e distintos modelos de avaliação, como sistemas de cooperação ou registros individuais, formas variadas de entrega e apresentação. Percebemos que o novo uso da avaliação pode facilitar todo esse processo de mediação, como uma etapa de relação de ensino e seja utilizada verdadeiramente como uma forma de verificar lacunas no processo de aprendizagem e que possam ser vivenciadas de uma maneira a fim de sanar essas lacunas, essas dificuldades. Mas o que são essas avaliações online? Quando a gente fala de avaliações online, que tipo de definição nós podemos entender que se enquadra dentro desse contexto? Vamos considerar, então, na aula de hoje, que avaliações online podem ser e são avaliações realizadas com o objetivo de diagnosticar, avaliar, medir, testar, sondar, exercitar e ou documentar o desempenho acadêmico, o processo da aprendizagem, o desenvolvimento de habilidades ou as necessidades educacionais dos alunos, com a finalidade de acompanhamento, tomada de decisão e intervenções futuras, tendo como suporte ferramentas avaliativas digitais e a internet. As avaliações online podem acontecer tanto no contexto presencial quanto à distância. Dito isso, nós podemos observar o quê? Que as avaliações online, elas não são exclusivamente do contexto da educação remota ou híbrida. Ela pode acontecer, inclusive, em contexto de educação presencial. E diante de todas essas mudanças que a gente tem vivido, em especial, principalmente por conta da questão da pandemia,
é quase que inevitável de nós buscarmos novos caminhos e utilizando a própria ferramenta tecnológica e digitais como um instrumento para fazer esse processo avaliativo. A avaliação deve buscar evidências de uma aprendizagem significativa junto ao movimento híbrido de ensino. Da mesma maneira, a avaliação deixa de ocorrer apenas em um ponto no fim do percurso e passa a ocorrer ao longo do processo. Seus resultados deixam de ter um caráter punitivo, como a gente já viu nas outras aulas, que ao longo dos anos ela já perdeu essa característica e uma concepção nova de avaliação surgiu e passa a prestar informações que vão auxiliar o professor a intervir na trajetória de aprendizagem do estudante, para que ele tenha mais sucesso. Diante desse cenário, nós nos perguntamos, então, realmente, como as tecnologias digitais de informação e comunicação e o processo de aprendizagem podem trabalhar juntos, como eles andam junto dentro desse contexto. E apesar do surgimento de muitos novos softwares, aplicativos, plataformas digitais, é relevante compreender que essas mudanças na educação acabam sendo mais lentas do que nós gostaríamos. E, sobretudo, quando se trata da inclusão desses tipos de tecnologias digitais de informação e comunicação dentro da sala de aula. A gente precisa considerar o quê? As dificuldades que estão relativas a todo esse processo, que muitas vezes são de investimento dessas tecnologias, de internet que seja eficiente e rápida, inclusive do corpo docente, dos professores, como eles lidam com a inclusão dessas novas tecnologias, eles estão capacitados, eles estão recebendo uma formação para usar essas tecnologias, como eles podem ser auxiliados dentro desse processo. E muitas vezes também diante das próprias especificidades da comunidade escolar. Então, aquele grupo escolar, ele tem acesso, os alunos conseguem usufruir desse tipo de tecnologia fora do contexto escolar. Como a escola pode estar mediando esse processo? Como nós podemos avaliar até que ponto os alunos vão conseguir utilizar esses recursos? Então, essas dificuldades, realmente, elas estão, esses desafios, para que eles possam ser o quê? Transpassados. Como nós podemos melhorar esse tipo de acesso e como nós podemos fazer com que isso chegue aos alunos e facilite, de fato, o nosso trabalho docente e seja realmente algo que vai agregar a nossa prática. Então, eu só consigo mensurar isso à medida que eu vou conhecendo o meu público, à medida que eu conheço a escola que eu trabalho, eu tenho afinidade com aquele grupo e eu consigo mensurar isso, inclusive com os meus alunos. Porque senão a gente já viu isso anteriormente, a gente vai voltar a conversar sobre isso. Acabam sendo recursos que vão se tornar obsoletos porque não são usados e muitas vezes acabam não sendo utilizados da maneira adequada dentro da sala de aula e acabam ficando como se fosse um adendo, né? Eu vou fazer essa aula e acabo colocando aquele recurso, mas não que ele está integrado a esse processo. Diante desse cenário atual que nós temos hoje, realmente não tem como a gente não pensar que essa afirmação que a professora Zednik nos trouxe, ela é real, porque infere-se que na educação, assim como nas outras áreas, tudo que puder ser virtual, será. Portanto, o maior desafio será promover uma educação para todos, que dê conta da dimensão política, que seriam programas e projetos, da dimensão pedagógica, metodologias, currículo, da dimensão tecnológica, cultura digital, pensamento computacional e, ao mesmo tempo, uma educação singular, que faça sentido para cada sujeito. Então, dentro desse conceito, nós já temos vivido isso, essa afirmação que a professora trouxe, porque não só na educação, mas em outras áreas, todas as áreas, de alguma forma, já estão sendo
muitos serviços apenas, inclusive, virtualmente, online. Então, às vezes, nós pensamos assim, por conta da pandemia, essa situação, nós estamos utilizando as tecnologias dentro da sala de aula, mas quando voltar tudo ao normal, passar a pandemia, nós vamos voltar ao tradicional, sem o uso dessas ferramentas. Mas eu acho, assim, que isso, de alguma forma, parece um pouco ingênuo pensar dessa forma, porque não tem como a gente pensar que, de alguma forma, tudo isso não vai ser incorporado às nossas práticas, à nossa maneira de fazer escola. Então, na verdade, isso já está sendo incorporado. Então, já que já está sendo incorporado, de que forma nós podemos pensar como escola, como professor, quais maneiras, tanto nas questões políticas, pedagógicas e tecnológicas, para que isso se torne uma educação personalizada, uma educação que vai trazer resultados, assim, significativos de forma individualizada. Como nós podemos fazer o uso dessas ferramentas a fim de que nós vamos conseguir potencializar o ensino. Uma das bases do ensino híbrido é o estudante avançar pelo domínio. E este é o principal objetivo da avaliação. Então, a gente precisa colocar o educando, o estudante, como ser ativo dentro desse processo, apresentando, produzindo, gravando, para coletar o máximo de evidências possíveis a respeito do seu desenvolvimento. Então, o uso dessa tecnologia não é só do professor para o aluno, mas do aluno para o professor, do aluno para o aluno, e dessa troca, quando ele se vê protagonista dentro desse processo de aprendizado com o uso das tecnologias. Então, o que é preciso? Torna-se importante a gente conceber o ato avaliativo na intenção de que os estudantes consigam compreender o que estão aprendendo e de que forma estão se desenvolvendo. Então, além disso, eu preciso dar um retorno, um feedback contínuo dos saberes que estão sendo trabalhados, das aprendizagens, tanto nos momentos presenciais como nos momentos online, no sentido de compreender a melhor forma que esse estudante elabora esse conhecimento. Então, de que forma melhor ele aprende? Esse estudante, eu percebo que ele aprende melhor quando ele faz atividades de cooperativas, ou então com vídeos, atividades gamificadas, ou então na leitura de texto, na resolução de situações, problemas. À medida que eu vou definindo isso, vou personalizando, vou conhecendo melhor o meu aluno, eu posso fazer o quê? Que a avaliação consiga trazer os resultados de uma forma precisa e eficiente. Só que para tudo isso acontecer, o que eu vou precisar? Eu vou precisar fazer o planejamento, o meu planejamento, o seu planejamento, professor, deve estar sustentado por uma teoria de aprendizagem, que dê suporte à sua ação educativa. Então, para que eu possa pensar que tipo de estratégia, que tipo de procedimento eu vou usar, tem que ter uma intencionalidade. Então, quando eu me refiro a avaliar, eu preciso ter uma intencionalidade do meu objetivo, como eu vou avaliar, com que recursos eu vou avaliar. E realmente é um desafio para nós, tanto é que nós podemos ver agora nesse próximo slide, que Silvio Santos destaca o quê? Na verdade, eles advertem, se não quiser repetir os mesmos equívocos da avaliação tradicional, terá de buscar novas posturas, novas estratégias de engajamento, no contexto educacional. Então, o que eu entendo com isso? Que o redirecionamento das práticas pedagógicas que potencializam as propostas criativas deve ser feito dentro desse processo da construção do tipo de avaliação que eu vou fazer. Porque daí, o que vai acontecer? Eu vou potencializar propostas criativas que vão favorecer a avaliação de forma articulada, buscando o quê? Evidenciar as necessidades do meu aluno dentro de uma proposta que vai trazer engajamento para ele, que vai fazer com que ele participe, porque muitas vezes dentro desse ensino híbrido, remoto, para o aluno, às vezes fica cansativo, maçante, ele pensa, o meu professor não está vendo, mas à medida que eu trago propostas de avaliações que vão sair desse contexto tradicional e vai fazer com que ele
seja protagonista desse processo, inclusive dentro desse processo avaliativo, isso vai trazer um novo olhar para esse estudante, vai trazer uma postura mais de tomada de decisões. Porque muitas vezes a gente pensa assim, eu estou trazendo um aplicativo, um jogo, um recurso computacional, só que, na verdade, está partindo do professor e não do aluno. Então, o professor é que está fazendo uso dessa tecnologia e não o educando, não o aluno. Então, na verdade, a gente tem que pensar que tipo de ferramenta que, na verdade, o protagonista dessa utilização seja o meu aluno, para que ele possa ter o quê? Um engajamento maior dentro desse contexto. Então, dentro do ensino híbrido, tão importante quanto desenvolver estratégias avaliativas que vão me mostrar, que vão conseguir mensurar de forma eficaz o quanto e como esse aluno está aprendendo, conseguir a escolha planejada e intencional dessa ferramenta vai garantir o sucesso desse processo. Então, dentro desse contexto, eu trago para vocês agora alguns desafios que nós vamos pensar. Um pouquinho conversar sobre eles. O primeiro desafio que eu apresentei para vocês é a desconstrução da ideia de avaliação como atividade fim. Quando eu falo sobre isso, na verdade, nós estamos pensando o quê? Compreender que a avaliação é um processo e não se destina apenas à composição de notas para aprovação de estudantes. Esse conceito, a desconstrução desse conceito, na verdade, nós já estamos trabalhando desde o módulo 1. Né, onde nós percebemos que a avaliação é um processo. Então, dessa forma, eu preciso tornar o processo avaliativo uma prática contínua, processual, cotidiana, e não apenas o fim, uma coisa pontual. Significa que o professor tem que fazer o quê, então? Estimular os estudantes a desenvolverem diferentes atividades para ter um diagnóstico constante do desenvolvimento do aluno, da turma, inclusive trabalhando, por exemplo, com debates, projetos, né, rubricas, que a gente vai ver mais para frente, para que ele possa o quê? Compreender como ele, inclusive, está se desenvolvendo frente àquelas aprendizagens que nós estamos propondo, incluindo também a autoavaliação dentro desse processo. O número 2 que eu trouxe para nós aqui foi para pensarmos e conversarmos sobre a prioridade no desenvolvimento de habilidades. Então, o que acontece? A avaliação não vai ser pautada na mensuração do conteúdo. Então, essa avaliação, ela vai pensar o quê? Ela vai promover nós vamos pensar em avaliações que prezam pelo desenvolvimento das competências, das habilidades. Então, nós vamos o quê? Desafiar a utilizar ferramentas que vão contribuir para o aprendizado por meio da construção de conhecimentos práticos. Por exemplo, atividades em grupo, produção de podcast, apresentação de projetos, estação por votação. Porque assim as atividades vão se tornar o quê? Mais prazerosas. E a gente vai conseguir obter esses dados, mensurar essas habilidades, essas aprendizagens, se estão sendo desenvolvidas ou não pelos educandos. Quando nós vimos lá na questão dos modelos do ensino híbrido, quando mostra as estações, então quer dizer, eu consigo avaliar em cada estação o desempenho do meu aluno. Lembra que a gente já conversou antes, não é fazer 10 aulas diferentes, é usar recursos diferentes para a mesma aula, para o mesmo objetivo. E nós vamos ver aqui no número 3 a substituição das provas tradicionais. Então, a gente vai deixar de ter as provas tradicionais? Não. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar avaliações que vão o quê? Potencializar, baseadas em projetos, problemas e outros tipos de metodologias ativas que vão fazer com que os alunos participem dessas resoluções de problemas e projetos, e nós vamos verificar o quê? De que forma, na prática, eles estão conseguindo trazer esse conteúdo para o cotidiano dele. Porque muitas vezes a gente observa que tem ainda hoje muitos alunos que acabam
sistematizando o conteúdo com o objetivo de conseguir resolver aquele problema de uma forma quadrada, como se aquele saber sobre aquela aprendizagem não tivesse nenhuma ligação com o cotidiano dele, com o mundo real. E, na verdade, nós observamos que quando nós trabalhamos as provas em outros formatos, de formas práticas e situações problemas, nós estamos o quê? Propondo ao aluno que evidencie a questão da aprendizagem dele na prática, dentro desse contexto social e avaliativo. Então, eles estão fazendo o quê? Estão materializando esse conceito que eles aprenderam, eles estão colocando em prática. No próximo slide, nós vamos ver um pouquinho a utilização de atividades gamificadas.